Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e vem comigo que eu te explico. Vamos iniciar, então, o nosso módulo 4, os riscos típicos do CEP. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos falar de todos esses tópicos aqui: a proximidade e contatos com partes energizadas, indução eletromagnética, descarga atmosférica, eletricidade estática, campos eletromagnéticos, comunicação, identificação e sinalização, trabalho em altura, máquina e equipamento especial. Então, o primeiro ponto a ser abordado é a questão dos adornos e das vestimentas de trabalho. A gente sabe que as vestimentas elas devem contemplar características aí adequadas às atividades, né? Como, por exemplo, a condutividade, a inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. É proibido o uso de qualquer adorno metálico, como brincos, gargantilhas, correntinhas, pulseiras, relógios, piercing, entre outros, né? Nas proximidades das partes energizadas. Trabalhos que exigem acesso às zonas controladas devem ser realizados mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias de segurança previstas na tabela B da NR10. Então, a zona de risco é uma zona delimitada por um raio de risco, tá? É o entorno de uma parte energizada, não segregada, acessível, inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só será permitida a profissionais autorizados e com adoção de técnicas e instrumentos apropriados ao trabalho. Muito bem. Já a zona controlada é o entorno de uma parte condutora energizada também, não segregada, acessível, também de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só será permitida a profissionais autorizados. Então vamos ver aqui como é que funciona essa delimitação. Acompanhe aqui comigo a setinha do mouse. A gente tem bem no centro aqui o ponto energizado, esse menor ponto aqui. Em torno dele, a gente tem um primeiro círculo delimitado por um raio de risco e um segundo círculo delimitado por um raio de controle. É daqui que surge a zona de risco e a zona controlada. Fora dessas duas zonas, a gente tem a zona livre, que é uma zona segura, e se a gente tiver uma barreira isolante, né, essas interferências não conseguirão ultrapassar essa barreira, ou seja, funciona exatamente como está aqui na figura. Essa barreira isolante funciona como se fosse um escudo, tá? Então, as zonas livres ficam atrás desse escudo, sendo que a zona de risco e a zona controlada não conseguem ultrapassar esse escudo. Muito bem. Gente, já foi falado aqui que tanto a zona de risco quanto a zona controlada são delimitados de acordo com o nível de tensão. Então, o que acontece? Conforme a tensão aumenta, essas distâncias de segurança naturalmente também devem aumentar. Vamos pegar aqui o exemplo da tensão de 1 kV, aqui na primeira linha da tabela. Tá? A gente vai ter um raio de risco de 20 centímetros e um raio de controle de 70 centímetros. Se a gente aumentasse a tensão, vamos pegar essa linha aqui, ó, de 45 a 60 kV, a gente vai ter um raio de risco de 83 centímetros e um raio de controle para delimitar a zona controlada de 1,83 m. Se a gente pegar a última linha, uma tensão bastante elevada, 480 até 700 kV, nós vamos ter a zona de risco delimitada por um raio de 5,20 metros e a zona de controle delimitada por um raio de 7,20 metros. É assim que funciona. Conforme a tensão aumenta, as distâncias de segurança também precisam aumentar. A indução eletromagnética é um fenômeno que acontece nos circuitos elétricos, tá? E nas redes elétricas, nas instalações elétricas, enfim. A passagem de uma corrente elétrica em condutores vai gerar um campo eletromagnético que, por sua vez, induz uma corrente elétrica num circuito vizinho ou num condutor próximo. Esse é o fenômeno chamado indução. E ele é um risco típico do CEP. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer
a passagem de uma corrente elétrica em um circuito que esteja desenergizado, somente pelo fato desse circuito estar próximo a um outro circuito energizado que vai gerar um campo eletromagnético suficientemente forte para induzir uma corrente nesse segundo circuito. Por isso, é fundamental que nós, além de desligarmos um circuito no qual a gente vai trabalhar, também devemos fazer a conferência, o teste, através de um voltímetro ou de um detector de tensão, para saber se o circuito está ativo ou não, tá? Se ele está efetivamente sem tensão. Descargas atmosféricas são um dos maiores causadores de acidentes em sistemas elétricos, causando prejuízo tanto material quanto para a segurança das pessoas. Tá? Com o crescente aumento dessas descargas, tornou-se necessário a avaliação do risco da exposição a que estão submetidos os edifícios, as construções, as edificações, sendo este um meio eficaz de verificar a necessidade da instalação dos para-raios. Os para-raios captam os raios e direcionam esses raios para um sistema de aterramento. É assim que funciona a captação. Mas quando acontece de um raio cair em algum local, seja diretamente no solo, seja num para-raio, e através do para-raio ele é direcionado para o sistema de aterramento, o que ele vai causar? Ele vai causar o que a gente chama de elevação do potencial de terra. Tá? Isso é importante para a gente entender o que é a tensão de passo, por exemplo. Tá? Então, a lâmina diz que quando um raio cai diretamente no solo ou numa estrutura aterrada, ele pode elevar o potencial causando uma tensão de passo, né? Na verdade, gerando uma tensão de passo nas regiões próximas. Como que isso acontece? Vem comigo aqui, na setinha do mouse. Esse raio, ele vai cair, por exemplo, aqui numa estrutura que está aterrada, e ele vai seguir para a Terra. Tá? O raio, senhores, ele está, nesse momento, na forma de corrente elétrica. Então, ele escoa através do sistema de aterramento e ele começa a penetrar o solo em forma de corrente. E só que aí, pessoal, a gente tem que lembrar de um efeito que acontece toda vez que uma corrente passa por um resistor, que é o efeito da queda de tensão. Então, o que acontece? Quando esse raio chega na Terra, ele vai percorrendo a Terra até um determinado nível, até a corrente zerar. Por que a corrente zera? Porque ela está passando pela resistência da Terra. Tá? Então, é como se a corrente estivesse se consumindo, perdendo força, até chegar ao nível zero. Só que à medida que ela vai percorrendo essa resistência do solo, ela vai gerando uma queda de tensão, ou seja, no ponto de incidência, ou seja, onde a corrente começa a escoar na Terra, a tensão é máxima e a corrente é máxima. Então, à medida que a corrente vai percorrendo a resistência da Terra, a tensão vai diminuindo e a corrente também vai diminuindo, até que os dois zerem. Então, com isso, ela vai gerando aqui, ó, essas curvas de potencial. Tá vendo aqui essas linhas vermelhas pontilhadas? Essas são as curvas de potencial. E aí vai acontecer o que a gente chama do fenômeno da tensão de passo. Por quê? Porque quando uma pessoa ela toca dois potenciais diferentes, ela fecha um circuito, né? Nós somos condutores. Então, quando a gente der um passo, se esse passo, né, se uma das nossas pernas estiver num potencial e a outra das pernas estiver num potencial diferente, então a gente está diretamente ligado em uma diferença de potencial. Com isso, vai haver a circulação de uma corrente elétrica pelo nosso corpo. Isso é tensão de passo. Muito bem? Então aqui está até sinalizado, né, ilustrado, melhor dizendo, o que é a tensão de passo. A tensão de passo está aqui, ó. A gente vê esse homenzinho aqui tocando dois potenciais diferentes. A vaquinha, mesma coisa. Todos dois serão percorridos por uma corrente. Tá? Com isso, pessoal, a gente chega no final do vídeo, tá? E a gente continua este módulo num próximo vídeo. Até mais.